Semideuses. Bilionários do 3G são acusados de fraude pelo BTG. Bloomberg. Em entrevista da sede do BTG Pactual em 2012, André Esteves falou com carinho do também bilionário Jorge Paulo Lemann. Esteves, um dos rostos mais conhecidos dos ciclos financeiros do Brasil, chamou Lemann de mentor, acreditando o empresário por trazer meritocracia ao setor bancário do país. Uma década depois, o BTG de Esteves está acusando o homem mais rico do Brasil e seu parceiro de negócios de longa data do Fundo de Investimento 3G, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, de envolvimento da maior fraude do mercado de capitais do Brasil. A linguagem apareceu em documento enviado à Justiça pelos bancos depois que a Americanas, varejista que tem o trio como acionista há mais de 40 anos, revelou ter em contrato 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis. O anúncio dobrou o passivo da empresa de uma só vez, provocando um tombo do valor de suas ações que eliminou 85% de seu valor de mercado em 3 dias de negociação. O caso é a mais triste epítome de um país, disse o BTG. No processo ao qual Bloomberg teve acesso, os 3 homens mais ricos do Brasil, com patrimônio de 180 bilhões de reais, ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem, são pegos com a mão no caixa daquele que desde 1982 é uma das principais companhias do trio. Lemann, Sicupira e Teles são responsáveis as mensagens pedindo comentários sobre o processo. O BTG não quis fazer comentário além do documento. Inconsistência. Embora a empresa tenha dito que ainda está avaliando o tamanho do dano, o que disse aos investidores até agora indica que teria contabilizado erroneamente o financiamento de dívidas com fornecedores ao mesmo tempo em que deduziu indevidamente desses passivos os juros pagos aos bancos. A prática teria 2 efeitos: aumentar artificialmente os lucros devido à não contabilização de despesas financeiras e reduzir o passivo. O problema remonta a anos, disse o ex-presidente Sérgio Real a investidores em pânico na quinta-feira. O ex-presidente da Unidade Brasil do Santander permaneceu no cargo da Americanas por menos de 2 semanas, anunciando sua saída junto com a descoberta das inconsistências. Na sexta-feira, a Americanas obteve proteção contra credores da Justiça do Rio de Janeiro. Os ajustes da contabilidade podem colocar a empresa em violação de cláusulas que podem levar ao vencimento antecipado de dívida de quase 40 bilhões de reais, diz a decisão do tribunal. A Americanas também disse que alguns credores se moveram para tornar ativos, incluindo mais de 1,2 bilhão de reais pelo BTG. A decisão da Justiça, que também proíbe congelamento ou fisco de ativos, ajuda a preparar Americanas para o pedido de recuperação judicial que as empresas de classificação de risco de crédito consideram provável, a menos que a varejista feche o acordo com os credores. O objetivo é viabilizar a proteção adequada do grupo Americanas enquanto busca junto a seus credores uma alternativa viável à luz do cronograma de vencimento de suas dívidas financeiras, disse João Guerra, novo presidente da empresa, em comunicado divulgado na noite de sexta-feira. O pedido de proteção pegou os banqueiros de surpresa e levou o BTG a ir à justiça. O banco entrou com pedido de reversão da decisão do fim da semana, mas o juiz não votou, argumentando que não havia necessidade de urgência. O BTG entrou com uma outra moção da segunda-feira buscando uma arbitragem em um tribunal de São Paulo, dizendo que havia cobrado 1,2 bilhão de reais devido antes da decisão de proteção de sexta-feira. O Bank of America e o Banco Votorantim também recorreram, segundo o jornal O Globo. Fraude.
No processo do fim de semana, o BTG disse que a empresa tentou sacar cerca de 800 milhões de reais em investimentos que tinha no banco antes de anunciar a inconsistência ao mercado. O banco argumentou que Americanas não deveria receber proteção contra credores porque fraude deveria ser tratado como crime. O BTG também cita o escândalo de 2019 de Kraft Heinz, dizendo que foi mais um caso de fraude contábil em uma empresa envolvendo o trio 3G. Naquela época, a empresa foi forçada a ajustar seu balanço patrimonial em 15,4 bilhões de reais. A Securities and Exchange Commission, xerife do mercado de ações dos Estados Unidos, diz que o ex-diretor de operações da Kraft, Eduardo Peleissone, e seu ex-diretor de compras, Klaus Hoffmann, tiveram má conduta relacionada ao caso. A empresa concordou em pagar uma multa de 62 milhões de dólares para encerrar a investigação. Trio bilionário. Fundado em 1929, a Americanas é uma das mais antigas e emblemáticas varejistas do Brasil. Seu debacle podem afetar a maior economia da América Latina. A empresa tem cerca de 3.800 lojas em mais de 900 cidades, mais de 5 mil fornecedores e 40 mil funcionários. A reputação dos 3 bilionários do 3G, que possuem cerca de 31% do negócio, também pode sofrer. O trio manteve o controle da Americanas por décadas até uma reestruturação em 2021, na qual tiveram uma fatia diluída. Secupira e o filho de Lehman, Paulo Alberto, estão no conselho da Americanas representando os acionistas. O presidente do conselho da empresa, Eduardo Saggioro Garcia, é sócio e presidente da LTS Investimentos, o Family Office de Lehman, Secupira e Teles. O trio disse ao conselho que planeja continuar apoiando Americanas de acordo com o documento da empresa e ofereceu uma injeção de capital de 6 bilhões de reais aos credores em negociação da sexta-feira, valor considerado muito baixo. Segundo pessoas a par do assunto, os credores pediram mais de 10 bilhões de reais, sendo as pessoas acrescentando que as negociações podem ser retornadas esta semana. Na segunda-feira, a Americanas contratou o Rothschild como seu assessor na negociação da dívida. More story like this. Avaliável on Bloomberg.com. 2023 Bloomberg L.P.